Bom dia, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O nosso texto desta quarta-feira, dia 29, Romanos 8, 1 a 3. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto que achava fraca pela carne, Deus, enviando a seu próprio Filho em semelhança de carne do pecado, e por causa do pecado na carne, condenou o pecado. Essa carta de Paulo aos Romanos, ela tem uma clara intenção de confrontar a questão da lei. Às vezes nós nos preocupamos com a lei e achamos que a graça supera a lei. E é verdade. Mas há uma lei que salva. E é isso que eu quero pensar nestes breves minutos. Porque Paulo vai dizer que a lei do Espírito da vida, essa é a lei que salva. Não é a lei do Espírito da letra. É claro que a letra da lei, ela foi colocada para ser observada. E quando nós descumprimos a lei, nós estamos sujeitos à punição dessa lei. E é por isso que Paulo faz um jogo de palavras interessante quando ele fala que Cristo, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne do pecado, e por causa do pecado na carne, condenou o pecado. Ele faz uma série de jogo de palavras interessantes. Jesus não tinha pecado, mas se tornou pecado por nós. Porque ele tomou sobre o seu corpo o pecado de toda a humanidade. Então, ele se achou em pecado, mesmo não tendo pecado, e ele pagou o preço do pecado, mesmo não tendo pecado, para que o pecado fosse condenado. Então, Jesus, ele traz sobre o seu corpo a punição do pecado, para que todos aqueles que não se refugiam nele sejam condenados pelo pecado. Porque a lei do pecado, ela mata, mas a lei do Espírito, ela vivifica. E qual é a lei do Espírito? É aquela que cumpre aquele que é orientado e obedece à ação do Espírito. E o Espírito vai nos conduzir para Jesus. Quando Jesus diz que iria enviar o Espírito Santo, ele declara que ele iria conduzir os pecadores a Jesus. Ele declara que o Espírito iria convencer as pessoas do pecado e do juízo. Então, este Espírito de vida, ele é a lei que Paulo declara que é a lei do Espírito, a lei que vivifica, a lei que salva, a lei que perdoa. Se de um lado nós temos a lei que pune, que é a letra da lei, de outro lado nós temos a lei que perdoa na pessoa de Jesus, porque ele cumpriu toda a lei
para que nós fôssemos isentos do pecado da lei. Esse jogo de palavras de Paulo é tão interessante. Às vezes, um pouco confuso para quem quer uma leitura rápida. Mas quem para analisar vai perceber que a lei do Espírito, ela salva do pecado. E a lei do pecado, ela mata pelo pecado. Então, vivamos a lei do Espírito, porque com ela nós seremos salvos. Que esta quarta-feira seja abençoada para todos nós. Amém.